2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículos 1 ao versículo número 5. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Meus irmãos, nós temos falado há algumas quartas-feiras sobre algumas situações que estão acontecendo para não tirar a gente daqui, mas deixar a gente aqui como se a gente não estivesse aqui. É um tempo... Não vamos dizer que esse tempo é difícil. Eu acho que todo o tempo foi difícil. Foi difícil para Jesus, foi difícil para os apóstolos, foi difícil para... Existia um outro tipo de dificuldade. Hoje a dificuldade é essa dificuldade de não saber mais o que é cristianismo. Nós não sabemos. A gente fala que sabe, mas se alguém pegar para você e me explica na Bíblia, você fica todo perdido, ou não fica? Começa a gaguejar. É difícil achar alguém querendo ser cristão, no senso de não ver, ninguém me vê, Cristo me vê. Na minha vida, no meu dia a dia, quando eu estou sozinho, né? Quando eu estou sozinho, quem sou eu, né? O meu celular, só eu e ele à noite. Quem sou eu? Os pensamentos que ninguém sabe, mas que estão dentro de mim, quem sou eu? E nós temos falado sobre esses argumentos. Nós já falamos sobre como o diabo tem usado o falso evangelho para ensinar um evangelho que não é o de Cristo, trazendo mais confusão ainda, porque o evangelho que não é o de Cristo, ele traz uma mensagem, mas ela não é de Cristo. E aí nós ficamos perdidos, sem saber, e aí nós vamos encontrar irmãos que estão há 30 anos na igreja, mas que eles não conseguem fazer uma coisa simples, que é amar o outro, perdoar o outro, ser fiel. Nós vamos encontrar irmãos que estão a vida toda na igreja, mas que nunca leram a Bíblia. Aí a gente pergunta, mas que evangelho é esse? É esse evangelho de ter um Deus aqui na frente, que vai te abençoar, mesmo você estando tudo errado. Não é bíblico. E as pessoas vão tendo isso, nós falamos bastante. Os irmãos que tiverem interesse, que não assistiram, tem aí disponível. Semana passada, esse microfone está dando umas pancadas, não está? Puf, puf. Não sei se é só eu que estou ouvindo. Se os meninos do som conseguirem me ajudar, fica melhor. Eu acho que se abaixar um pouco o retorno, talvez ajude. A semana passada nós falamos sobre a questão da aparência, de como ela tem sido usada para trazer para nós um problema. Isso nós falamos na outra semana. Semana passada nós falamos da mente cauterizada, que é a mente que não sente mais nada. Vai ouvir, vai ver, mas não muda nada. Fica-se tendo uma situação muito difícil. E hoje, com base nesse texto, nós vamos falar um pouco sobre a substituição que tem sido feita da verdade pela emoção. Hoje nós vivemos um tempo que os cultos só é bom se tiver emoção. Só é culto bom se chorar. As pessoas querem chorar. Elas querem sentir algo diferente. E acabam não percebendo o que se prega, o que se fala. Tanto que não é convidado um pastor bíblico para festa nenhuma. Para se convidar, não sei se os irmãos sabem, em algumas igrejas no Brasil, eu tive em alguns lugares que eu já vi isso acontecer, que eu perguntei, de onde é? Ah, o pregador, né? Ah, ele é lá de Goiás. Nós assistimos um vídeo no Facebook dele, gostamos, ligamos para o pastor dele, ele está aqui. Nada contra, né? Não tem nada contra. Não quer dizer que a pessoa não presta, não estou falando isso, porque pode ser uma pessoa boa. Mas eu estou falando o seguinte, se procura pelo sucesso que está fazendo na rede social. Então nós vamos ver que muitos bons pastores ninguém nem conhece. E quando eles ficam conhecidos, aí entra o marketing, aí tem que fazer uma página de Facebook, tem que maquiar, tem que fazer vídeos com a programação, porque nós estamos vivendo um tempo que se trocou a verdade por emoção.
e você seja sincero, e eu também sou sincero, quando você está com muito problema, um culto de explicação bíblica, ele perde um pouco o interesse, ou não perde? Quando você está com problema de dinheiro, vir na igreja ouvir que caráter é uma coisa importante, você fala, eu não vou hoje não, porque eu já sei que caráter é importante. Mas por que você não está mudando o seu caráter? Porque a gente está preocupado com outras coisas. E isso é um problema da atualidade. Nós estamos trocando os cultos por emoção. E aí a emoção, ela é emoção. Eu digo, já disse isso aqui, repito, quem nunca foi em um show do mundo, o Brasil pagou não sei quantos milhões aí para, como que é o nome daquela? Lady Gaga. Tinha 2 milhões de pessoas na praia do Rio de Janeiro, gente morrendo na fila do hospital, né? Bem característica de humanidade, de ser humano. Gente morrendo de fome e uma mulher fazendo letras demoníacas e cantando. Mas as pessoas que estavam ali, algumas que são, elas sentem uma alegria real. É uma emoção. Uma emoção. Se você nunca foi num show, quem já foi? Eu já fui em alguns shows de rock, sertanejo, até de sertanejo já fui. E quando começa as músicas, bateria, aquelas luzes, dá emoção, não dá? Começa todo mundo a pular, você pula também, você começa a ter adrenalina circulando e você fica feliz. E não sou contra um culto feliz, um culto que tem pulo jovem, por exemplo. Isso não é, nós não estamos criticando isso. Nós estamos falando quando se troca a verdade por isso. Aí o pastor não pode só estudar mais a Bíblia, ele tem que estudar agora a psicologia. Ele tem que estudar agora a mente do homem. Ele tem que estudar sociologia, para ele entender o comportamento humano. Basta ler a Bíblia, o comportamento do homem é má desde a sua meninice. E o que transforma o homem em um homem bom é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não adianta eu sabê-la, eu tenho que praticá-la. Porque todo mundo aqui, irmãos, pelo menos eu acho que todos nós sabemos que mentir é pecado, nós mentimos. Nós sabemos que falar mal do outro é pecado, nós falamos. Nós falamos que nós teríamos que sair da boca só o que edifica. Em vez em quando nós estamos numa conversa à toa, prejudicando alguém. Ou não estamos? Estamos. Então não é o fato de saber que vai me mudar. O que me muda é quando eu começo a praticar. Porque você já viu que é fácil olhar? Você vê alguém às vezes pregando ou cantando, você fala, como é fácil. Vê ali, o pastor Fernandes estava aqui no violão, né? Ele estava assim, ó. Eu estava olhando para ele, ele só aqui. E parece fácil, não parece? Parece pôr um dedinho para lá, um dedinho para cá, um dedinho para lá. Mas não é. Tem o tempo certo, tem a mãozinha aqui que tem que estar certa. É um conjunto. E nós muitas vezes olhamos alguém fazer alguma coisa e achamos que é fácil. Mas quando vamos fazer, aí a gente fala, vixe, é difícil. Por isso que a prática muda eu, não muda você. Quando eu pratico, muda a minha vida. E as igrejas estão trabalhando de uma forma, e o diabo aproveita, irmãos. O diabo aproveita. O diabo aproveita para deixar a gente emocionado. Porque você é emocionado, você está emocionado. Velório, quem já esteve aqui na família, morre, aqui eu não sei como funciona bem, mas no Brasil eu conhecia dono de funerária, morre alguém, o enfermeiro ganha dinheiro para ligar para a funerária, para falar, morreu. Por quê? A funerária vai na frente. É que nem aqui como que é o cara, carro da 13. No dia que eu tive um acidente, o cara chegou primeiro, eu acho que o cara estava batendo em mim, o cara 13 encostando. Aí eu falei assim, eu perguntei para ele assim, ó, como é que você sabia que tinha batido? Ele falou, não, aqui tem uma câmera, e o rapaz que vê essa câmera, ele tem o nosso telefone. Então quando ele vê a batida, ele já liga, e a gente deixa um carro perto. Eu falei, entendi. Então ele ganha uma comissão. É tudo muito rápido, tudo muito veloz. Não é assim que funciona? E nós temos que orar, por quê? Isso tudo, quando acontece o morto, o que chega primeiro, pega o parente emocionado. Você está envolto de uma emoção. Aí ele fala, é 10 mil. Aí você, tá bom, tá bom. Quando você vai ver, ele te entregou uma coisa que valia 2 ou 3. Quando você vai ver, você não tem nem dinheiro para pagar o que assinou. Mas é o momento da emoção. E por que tem gente que faz trabalhos em igrejas com emoção? Porque na igreja com emoção você dá todo o seu dinheiro. Tem caso aí, irmãos, tem pessoas estudando a mente humana. E a gente já fez individual aqui com alguns irmãos a brincadeira do que a vaca bebe. Todo mundo já viu essa brincadeira? Nós já fizemos aqui. Você faz uma pergunta, depois pergunta. Eu não vou fazer aqui porque todo mundo já sabe, é antiga. Quem não sabe ainda, você faz uma pergunta, a pessoa responde errado. Por quê? Você faz um comando neurolinguístico que faz ela responder o que você quer.
Isso é estudo, não é macumba, não é feitiçaria, não. É estudo do cérebro humano. O seu cérebro funciona de uma certa forma. Por exemplo, se você pegar uma data e perguntasse, eu não sei a data exata, mas tem um dia que Ayrton Senna morreu. Nós não sabemos o dia que é. Quando? 1º de maio? De 94. Se perguntar o que você estava fazendo, você sabe. O que você estava fazendo? Eu me lembro que era moleque, estava indo jogar bola, nós deixamos de jogar bola, ficou todo mundo triste. Nós não, né? O dono da bola ficou triste e foi embora. Aí nós ficamos sem bola e não podemos jogar o futebol que a gente jogar. O que eu estou querendo falar para você? O momento de emoção é emoção. Marca. E os pastores estão estudando para que eles tenham a capacidade de, aqui na frente, falar palavras. Por isso que tem métodos, irmãos. Tonalidade. Eles estudam tudo. Tonalidade, aonde a mão fica. Isso daqui para cá. Isso aqui assim. Para que você fique emocionado e na emoção você faça o que não queria. Nós não podemos viver isso. Nós precisamos orar para voltar a amar a verdade. É por isso que nós vamos ter muito. Teve um período da história que teve mais igreja que hoje? Não, não teve. O período que tem mais igrejas é hoje. Só que está fazendo diferença no mundo, irmão? Seja sincero. O Brasil está indo para ser o maior país cristão, não é isso? Protestante. O Brasil, 2030? Acho que é 2030, por isso que tem essa briga aí. Vai ser o país que tem maior número de protestantes. Mas o país está piorando a cada dia. O que teria que acontecer? Se aqui tem água e eu colocar um pingo de sal, vai fazer um efeito, mas é pouco. Mas agora se eu colocar a igualdade de sal, eu já não consigo beber a água. Aí a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Então aonde a gente se envolvesse, o patrão de um crente vai falar, rapaz, tem um funcionário aqui que é top. O funcionário de um patrão crente fala, meu patrão é top. Não porque ele é bonzinho, não, porque ele tem um comportamento tal, que ele dá testemunho que ele faz tudo como se fosse para Deus. Só que aí nós estamos vendo que não existe. Por quê? Porque existe essa mistura. Nós não estamos convertidos, nós estamos emocionados. Tanto que muita gente vem na igreja e fica durante o tempo da emoção. Tem gente que aceita Jesus, se batiza, é o tempo da emoção. Qual que é o tempo? Aí, isso aqui é uma coisa que você depois... Qual que é o tempo que a gente tem que considerar algum irmão que aceitou Jesus? 3 anos. Tem gente que não vai durar 3 anos. Ele vai ter 2 anos maravilhosos. Mas antes dos 3 anos ele se revela e vai embora. Porque a Bíblia diz para não ter ninguém na liderança neófito. O que é neófito? Alguém que está somente há menos de 3 anos na fé cristã. Por isso que nós temos que orar, porque o tempo ele tem que mostrar algumas coisas, e só o tempo mostra. Até brinquei com a minha esposa essa semana, que ela deu a sorte grande quando casou comigo, que a gente estava na casa do pastor Ayrton, e a gente estava falando sobre essa questão. Quando alguém olha e vê a família, tem muita gente que fala, que família linda, mas não foi fácil chegar até aqui. Porque nosso casamento é bom, é maravilhoso, lindo, maravilhosa. Estou garantindo minha janta. Deixa eu fazer o trabalho. Mas chegar até aqui não foi fácil. Por quê? Nós não se casamos só com emoção. Nós casamos lendo Bíblia. Se casamos pautado aqui, ó. Quando eu não quiser mais você, se vira. Se vira, toma uma decisão agora. Eu lembro que o pastor João Bosco falou assim, quer isso mesmo? Pro resto da vida? Ela falou que queria. Só que eu melhorei, graças a Deus. Eu quero que você hoje reflita, porque nós estamos num tempo muito difícil mesmo, economicamente, uma pressão econômica, ou não é? Você tem medo de não ter dinheiro no fim do mês para pagar suas contas. Você não confia, a gente não está confiando mais que Deus é o dono de tudo. Nós não confiamos. E aí, quando não confiamos, começamos a dar jeitos. E lembra da história do bezerro que eu já contei aqui? Lembram, né? Quem não lembra, levanta a mão, porque quando eu conto aí, está me ajudando a contar de novo.
A gente sempre sacrifica o que é de Deus. Você nunca vai deixar o que é seu, você vai deixar o que é de Deus. Um fazendeiro, a vaca dele estava grávida, não é grávida, estava prenha em português, de 2 bezerros. Ele chegou na igreja muito emocionado, com a emoção, falou: pastor, para Deus, 50 meu e 50 dele, eu sou demais. Um bezerro é meu e outro é da igreja. Vá o leite dela, estava bem. Aí o pastor falou: obrigado. Chegou na hora do parto, um bezerro morreu. Ele falou: pastor, o bezerro que eu dei para a igreja nasceu morto. O que essa história mostra? O que essa história mostra? Você vai falar coisas, mas na hora que apertar, o que morre é o de Deus. Aí o que morre é o dízimo. O que morre é a oferta. O que morre é você conseguir vir ao culto. A gente vai sendo induzido a viver uma vida de emoção. Aí falamos muita coisa pela emoção. E a emoção, ela passa. Quem nunca disse uma coisa, às vezes eu falo com ela aqui, eu falo para o irmão, eu vou. Aí quando eu olho para ela, olha para mim, eu falo: já falei. Já falei. Mas falou por quê? Eu falei: nem sei. Falei pela minha emoção de vontade de ajudá-la, mas não era para falar. Esse dia até deu uma carona para quem não era para dar. Por emoção, depois que ela desceu, eu falei: meu Deus, o que é que eu fiz dela? Não faça nada por emoção. Comece a refletir. Se você está vindo no culto, e só para você o culto bom só é o culto que chora, não é esse o culto bom. O culto bom é o que te transforma. O culto bom, e você pode chorar, entenda o que eu estou falando. É bom chorar ou não é bom chorar? É bom, na presença de Deus é maravilhoso, irmãos. Mas se é só uma emoção, vai ser só emoção. Eu, quanto ao fato do chorar, eu que tenho meu filho, quando era pequeno, assistia muito um desenho. Aí eu tinha que assistir tudo com ele, então eu assistia primeiro, segundo, aí assistia aquele Toy Story. No dia que o rapazinho cresceu e foi embora, estava lá nós assistindo o filme com o Lucas e chorando também. O Andy foi embora. Aí aquele dia eu até falei para ela: é muito ruim quando a gente compara e dizer que está sentindo Deus quando chora. Porque nós somos emocionais. E a igreja tem trabalhado os homens para trazer uma emoção. Pode ver, tudo é pensado. Todo mundo conhece aquela igreja grande, eu não sei se posso falar o nome, a Hillsong, pode falar. Todas as músicas dele, isso está no documentário, se quiser assistir. Como que é feito as músicas? A tonalidade é Lá menor. Porque tem um estudo que diz que toda música que começa com Lá menor vai fazer você se emocionar. Toda melodia tocada de uma certa forma vai fazer você entrar num estágio que depois de ouvir aquela sequência de música, não interessa o que falem. Aí você faz compromissos com eles, tanto que tem gente que fez denúncia, porque deram casa, falaram tanta coisa. Porque acabaram de ouvir aquele monte de música, está dentro de um tipo de um hipnose. Se um amigo meu estiver assistindo, Alexandre Pastre, ele chegou em mim e falou assim: eu não acredito mais em nada negócio de igreja. Eu falei: mas por que você não acredita? Fiz hipnose. Tem o nome do João alguma coisa, que é um mestre da hipnose, que ele fala no vídeo que os maiores clientes dele são pastores. O que acontece? A hipnose faz você comer uma cebola sentindo gosto de maçã. Isso não é o que eu estou falando. Existe um estudo do cérebro. Nós não sabemos porque não estudamos. A neurologia é uma coisa muito profunda. E aí ele falou para mim: eu fiz gente cair. Porque cai mesmo. Nós temos um ponto aqui, um aqui, que quando aperta junto e tem a pessoa, você vai cair, não tem jeito. Vai cair, vai entortar, porque quando você cai, todos os seus nervos, eles contraem e você fica tenso, aí faz o que com a mão? Aí a pessoa olha e fala: demônio! Nós estamos vivendo um tempo que a verdade coloca-se ela de lado. Aí nós não vemos para o culto para ouvir o que a palavra diz. Nós vemos para o culto dizendo: tomara que Deus use o pastor para falar comigo. Olha que egoísmo. Tem um monte de gente aqui e você quer que Deus fale só com você. É que uma gente vai no mercado: se eu tenho dinheiro eu vou comprar o que eu quero. E não é assim. A palavra de Deus, ela tem que voltar a ser o foco. A emoção, ela pode ter, porque é bom fazer tudo, mas se essa for só um momento aqui, não vai mudar nada. Aí nós temos visto pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que todo mundo fala que é de Deus, fazendo coisas que um crente não faz. E é preciso refletir.
E o texto que nós lemos, ele traz uma preocupação, porque ele diz assim: pois chegará o tempo que eles não suportarão a sã doutrina. Não falou doutrina, falou a sã. E sã é isento de podridão, isento de mistura. Quer dizer o seguinte, as pessoas não suportam, e você pode ver, tem gente que não suporta esse tipo de culto. Não suporta. Tem gente que não quer, fala, não, vai ficar lendo Bíblia, explicando Bíblia. Não, não, eu quero isso aqui, ó. E é bom isso aqui. Eu até falei para o grupo de louvor esses dias que estava. Você vem no ensaio do grupo de louvor para você ver. É outro ensaio, é outro tipo. Aqui eles estão assim, ó, ué, no ensaio, não é ou não é? Aí chega aqui no dia do culto, está tudo com medo de errar. Aí o que eles fazem? A alegria do Senhor. Aí eu falei para eles, gente, eu quero um ensaio no culto. Porque no ensaio, esses dias eu vim aqui, eles estavam assim, ó, é Deus, é Deus. Eu falei, ó, que bonito. Estava eu e o pastor Davi ali ainda, o pastor Davi falou, rapaz, que animado. Chegou na hora do culto, ficou aquela brincadeira, expectativa e realidade. Por quê? Porque no ensaio, eles tiram o medo. No ensaio, eles não estão olhando para ninguém. Eu quero que você hoje reflita no que o texto está dizendo. Tudo isso é bom, a alegria, o louvor, tudo. Para que serve o louvor antes da mensagem? Para que a gente possa adorar a Deus. Aí você vem para o culto, na hora de cantar, você canta? Canta não. Você aproveita a hora dos hinos para ver o celular. O certo do culto era todo mundo na hora de cantar, levantar a mão aqui, ó. E você vai cantando, faça o teste, se você não está fazendo isso, faça o teste no próximo culto. Começou a cantar, começa a cantar junto. Você vai ver que você vai esquecer do que está lá fora e você vai começar a adorar a Deus. Na hora da palavra, quando lê o texto, você já sente coisas que você não estava sentindo antes. É preciso hoje parar de viver pela emoção. Aí um texto vai dizer que as pessoas elas não vão suportar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores que falem conforme as suas próprias concupiscências. É uma coisa dura, é uma coisa difícil. E aí tem uma parte do texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que a gente deveria sempre se lembrar. O meu povo foi destruído porque lhe faltou. Percebe? A falta de conhecimento destrói a gente. Porque nós não vamos considerar o que está escrito. Nós vamos considerar o que alguém está dizendo. E se alguém estiver dizendo uma coisa boa, vai te ajudar, vai te emocionar, ok. Mas se não é conforme o que está escrito, perde o valor. E eu e você não podemos viver assim. Percebe? O povo é destruído por falta de conhecimento. Busque o conhecimento, irmãos. Busque, e não é para ser um idiota. Não é. A gente conhece, eu conheço bastante irmão idiota. Pastores que eu conheço, amigos, que são idiotas, eles estão ouvindo, eles vão saber. Porque aonde eles chegam, deixa eles falar. Aonde eles chegam, eles querem mostrar a capacidade de articulação dos versículos bíblicos. Não é para isso. O conhecimento é para mudar o meu caráter. Eu, quando faço esses estudos, eu fico lá falando, Deus, eu preciso mudar muito. Eu preciso melhorar muito, eu preciso mudar a minha vida. Não adianta eu saber versículo para atacar para alguém. Quantas pessoas que nem vêm na igreja e tacam versículo lá atacando alguém quando está com raiva? Quantos aqui nunca ouviram? Mas você não é crente? Quantos não ouviram? Mas a Bíblia não diz que crente não faz isso? É verdade, a Bíblia diz que não faz, mas você também não podia estar fazendo? Só que as pessoas pegam às vezes as palavras só para saber. Não, o conhecimento é que Jesus diz, conhecereis a verdade. Quem é verdade? É Cristo. O culto de emoção, você conhece a emoção. O culto da palavra, você conhece a palavra, e a palavra é Cristo. E a palavra te liberta, porque ela te machuca de vez em quando. Ela dá umas cacetadas em você, você fica aí falando assim, não, eu cresci assim, eu fui sempre assim. Mas chegou o dia de mudar e ser transformado. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 2,8, por gentileza. Depois eu vou entrar e vou cortar essa parte que eu falei dos pastores amigos meus, né? Senão eles vão me ligar tudo daqui a pouco. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Tome cuidado. A fantasia, ali está falando fantasia, filosofia. Todo mundo, a gente está na Itália, né? A Itália tem uma grande cultura filosófica. Nós temos os gregos, que adoram deuses que nem sabem de onde veio, mas adoram Deus. A filosofia, ela traz o engano, e a gente está entendendo isso. Aí ele fala, segundo tradição de homem, não os rudimentos de Cristo. Qual que é o seu rudimento? O que é rudimento? Princípios. Aquilo que é iniciado. Os princípios do mundo é aquele. Não, vai ter problema não. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Você vai ter o poder de decidir o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Ore nesse dia de hoje, em nome de Jesus, para que você não esteja substituindo a verdade pelo simples fato de ser emotivo. Tem um texto que eu gosto, e se você se achar que foi escrito hoje, não foi. Você vai ler isso aqui agora comigo e você vai falar assim, será que ele estava vendo a internet? Esse profeta estava vendo a internet. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 5, versículos do 30 ao 31, vamos ler? Jeremias, capítulo de número 5. Acharam? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo aonde? Na terra. Parece que escreveu hoje, né? Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disto? Olha o que ele está falando. Eles mentem, eles enganam, mas isso não é o pior. O pior é que o povo quer isso. Nós ficamos aí um bom período, agora não está falando mais, mas nós ficamos um bom período, todo mundo sabe falar, the king, the of the power, todo mundo sabe? Mas é pior aquele menino ou quem chamava ele para pregar? O pior é que a gente está querendo isso, a gente quer isso, por favor, a vida já está difícil, eu quero um show, mas um show que não tem cruz, não é show de Cristo. Não adianta, o evangelho não é essa facilidade, não é, irmãos, não é, é difícil. Tem hora que dá vontade de nem ser crente. Mas é difícil, porque você não tem que abrir mão do seu irmão, você tem que abrir mão de você. Aí aqui está o problema. Abrir mão de mim, do meu ego, do meu egoísmo, da minha falta de amor, da minha falta de comunhão com Deus, da minha falta de compromisso na leitura minha diária. Se eu comer isso aqui todo dia e orar, eu vou ficar melhor. Eu faço? Não. Por isso que é difícil. É por isso que o texto diz muito claro. Eles profetizam mentira. Os sacerdotes dominam pelas suas capacidades. E o povo quer assim. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Vamos ler? O diabo quer que a gente fique aqui dentro sentindo emoção, mas Deus quer que a gente fique aqui dentro salvação. Jesus dizia, pois, aos judeus, olha só, isso aqui não é para quem não crê, ok? Quem crê em Cristo aqui, diga amém. Amém. Todo mundo aqui quer, quem está em casa, diga amém também. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que ele está falando? Permanecer. O que é permanecer? É não se mover. É não sair do lugar. Permaneça aí. Não, mas eu estou cansado. Permaneça aí. Mas parece que não está dando resultado nenhum. Permaneça aí. Esse é o grande desafio da fé, não é? É não ver nada e continuar. É não sentir nada e permanecer. Se fosse vir para o culto só para sentir alguma coisa, tem culto que não dá. Você não sente. Tem dia também que Deus não quer falar. No sentido assim de vir para falar. Ele deixa você aí. É preciso hoje eu e você orar ao Senhor. Porque se eu creio nele, eu preciso permanecer, não é nas profecias do povo, né? Não, eu preciso permanecer na palavra.
Por que que eu tenho que permanecer na palavra? Porque a palavra liberta, irmãos. Você vai ser liberto pela palavra. O pastor João Bosco, todo mundo sabe, sempre falo dele, é o pastor que me ensinou a ser como eu sou. Uma vez a gente foi orar para uma pessoa endemoniada, já tinha passado uns 10 pastores lá. A família foi lá e falou, não tem jeito, o demônio não sai. Cheguei lá com ele, ele pegou, fez assim, ó. Abriu a Bíblia, começou a ler Bíblia. Fiquei olhando para ele, né? Eu era o seu Timóteo. Comecei a ficar olhando para ele, falei, não vai nem orar. Nem orou. Começou a ler a Bíblia, a menina na cama começou. E ele lendo tranquilo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra liberta. A menina fez, fomos embora tranquilo. A palavra tem poder. Eu sei que está fora de uso até andar com a Bíblia. Mas eu aconselho todo mundo dessa igreja a comprar uma Bíblia. Mas tem no celular, tá bom, usa do celular, mas carregue uma física na mão. É evangelização. Alguém vai olhar. Teve uma irmã que veio aqui um dia porque encontrou a Nilza no caminho, lembra? Ela foi embora, né? A Luana, né? A Luana e o Felipe, eles voltaram para o Brasil. Mas ela veio e ficou aqui porque ela passou e falou, meu Deus, um crente! Onde é a igreja? Falou, é ali. Ela veio aquele dia e ficou por aqui até ir embora. Você, quando anda com a Bíblia, você evangeliza. E essa palavra tem poder, irmãos. Leia a sua Bíblia, por favor, leia a sua Bíblia. Por favor, leia a sua Bíblia. Pastor, você vai repetir quantas vezes enquanto eu estiver por aqui? Leia a sua Bíblia. Não acredite no que eu digo, entenda o que eu estou falando. Quando eu falar alguma coisa, leia se está na Bíblia. Se não tiver, puxa a minha orelha. Se o que eu falar não tiver escrito, o que você faz? Pastor, não está escrito não. Não tem escrito isso não. A gente não pode viver por emoção. João capítulo 17. Vamos ler. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 17. Vamos pegar do versículo de número 17 e vamos ler até o 21. Quem achou, diga amém. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, ó Jesus orando por nós aqui, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é um, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu... Qual que é o objetivo de ler a palavra? Porque quando você lê a palavra, existe comunhão. Quando existe comunhão, o povo de fora vê que aqui tem Deus. Agora não adianta um monte de crente na igreja e um monte de crente falando mal de crente. Não adianta um monte de crente aqui, um monte de crente deficiente. Eu lembro que teve uma vez que aconteceu uma situação que a menina falou para mim, pastor, o que eu faço agora? Eu falei, ignora. Ignora a esquisitice. Porque às vezes no nosso meio tem alguém que não tá convertido. Nossa comunhão não é só para estar, é para que olha lá, para que o mundo creia que tu... Aí ele olha para cá, vê um gordo, um magro, um bonito, um não tão bonito assim, um italiano, um brasileiro, um risonho, um meio calado, e fala, como eles conseguem viver tudo junto? Porque estão todos andando conforme a palavra. Porque a palavra ensina tudo ou não ensina? Quando teu irmão errar contra ti, Mateus 18, vai até ele, sozinho. Fala para ninguém não. Trata, se não der certo, chama um irmão de confiança. Não deu certo, chama mais um. Se não deu certo mesmo, aí fala para a igreja. Irmãos, eu tentei de tudo, mas o infeliz está com o coração duro. A Bíblia ensina tudo. Quando você está triste, o que você tem que fazer? Desistir? Não, orar. Quando você pecar, você tem que sair da igreja? Não, se arrepender. Percebe que a Bíblia tem tudo. Por isso que ele diz, você e eu temos que viver conforme a palavra. A palavra faz você mudar seu pensamento. A palavra vai dizer para você, isso aqui você viu, mas você não pode falar. Olha, isso aqui não é coisa de se comentar. Por isso que eu digo, quem aceitou Jesus e está entendendo, tem coisa que ele não faz. Tem coisa que ele não
faz. Tem coisa que quando você vê a pessoa fazer, você fala assim, está desviado já. Se foi crente um dia, se desviou. Porque existe uma coisa chamada temor. Existe uma coisa chamada Espírito Santo. E Ele fala com você. Ele fala, irmãos, Ele fala. Ele vem no seu ouvido e fala, não faz. Mas a gente pode lembrar que aquele povo ouviu a voz de Deus. Tanto que Hebreus diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como foi no dia da tentação no deserto. As pessoas ouviram Deus falar. Pensou você ouvir Deus falar, não faz, você fala, não tem nada a ver com a minha vida. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Cuidado, por favor. Abra sua Bíblia aí comigo. Quero ler um texto. Josué capítulo 1, versículo 8. Como é que a gente vence, né, irmãos? Então, essa emoção, com palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aí ele fala, não se aparte, Josué, da tua boca. Aqui, ó, dia e noite. A gente falou na segunda com os obreiros sobre caráter. Nós falamos e começamos essa preparação. Você pode ter o que quiser. Se não tiver caráter, desculpa. Não dá. Sem caráter, irmãos, não dá. Ah, mas falou em língua estranha, mas tem caráter? Não. O caráter é o alicerce. Sabe o alicerce? Como é que você vai ouvir alguém falar de Deus se ele não tem caráter para respeitar a família? Se ele não tem caráter para respeitar a esposa? Se ele não tem caráter para cuidar dos filhos? Como é que você vai ouvir alguém falar, eu tenho Deus? Rapaz, se a sua mulher está lá abandonada, você não cuida da mulher? Mas ela é uma serpente. Não interessa. Você como sacerdote do lar, você tem que ter posicionamento. É um marido. Irmãos, escuta aqui, um conselho para os maridos. É o marido que conduz a família. Para de ser frouxo, você está sendo frouxo. Toma as rédeas. Lê Bíblia, ora e pede a Deus direção. E pede conselho se não souber o que fazer. Os que são mais novos, você não sabe o que fazer, pede conselho. É o marido que direciona. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Aí está cheio de marido aí que abandona a mulher e... Se tem algum, eu não sou a favor, hein? Um marido que abandona a mulher para fazer obra, ele não está sendo guiado por Deus, ok? Não está sendo. Mas faz uma obra linda, mas não vai adiantar. A Bíblia está escrito que o que casou, cuida primeiro da mulher. Né? É isso daí. Ah, pastor, mas o senhor me chamou lá, minha mulher não quer que eu vá. Então você não vai, você não tem capacidade de provar para ela que você é um homem de Deus, que ela ama quando você vai para a igreja, eu vou fazer o quê? Esse é o ponto. Porque uma mulher que vê que o marido é crente, quando ele fala que vai pregar, ela fala, eu vou com você. Você vai pregar lá e eu vou ficar dando glória a Deus. Vê ele que fica gritando ali, ó. Ajuda eu. Ó. Vai dar um glória. Amém. Espontaneidade da minha esposa, Jesus. Oh, glória. Voltando aqui. Então os maridos aí, por favor, irmãos. E nós tratamos isso com os obreiros agora, estamos tratando disso. Porque a igreja sofre de uma falta de caráter muito grande. Uma pessoa que está lá fora vê o nosso caráter, vê a gente falar que Deus falou comigo. Você fala, que Deus doido? Deus pode falar comigo também? É por isso que muita gente não gosta da igreja, porque fala que a igreja é hipócrita. A gente julga todo mundo e a gente faz coisa pior. Essa emoção, ela só é emoção. Mas a palavra nos liberta. E tem algumas coisas que a gente pode ver na Bíblia. Eu coloquei aqui alguns exemplos. A gente tem Esaú, que Esaú foi tomado pelo um sentimento de ignorar Deus, não é isso? O que ele disse para o seu irmão? Eu quero trocar a minha bênção por um prato de comida. Do que me adianta ser crente? Vamos usar essa expressão? Do que me adianta ser crente se eu estou sem emprego? Aí ele aceita o emprego que vai fazer ele perder a comunhão com Deus. Do que me adianta ser crente se eu não tenho dinheiro para fazer viagem? Aí ele aceita propostas que tiram ele para fazer viagem. É o que Esaú vai fazer. Só que Hebreus diz uma coisa, Esaú. Só que a Bíblia fala que Esaú faz uma coisa, Hebreus 12, 16 e 17, que nós temos que tomar cuidado para a nossa emoção não fazer a gente chegar aqui, ó.
E ninguém seja fornicador e profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o que acontece, versículo 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Isso daqui é aquele velho ditado: cuide enquanto tem, porque quando perder pode ser que não conquiste mais. Cuide do que você está tendo hoje. Cuide do que você está tendo hoje. Anota aí no seu coração. Cuide da promessa. Cuide da bênção que ele disse você vai viver. Porque pode ser que depois que você perder, você vai ficar, mas Deus! Arrivederci. Isso não te pertence mais. Muitas pessoas estão brincando, irmãos. Porque vivem nessa emoção. Aí por um momento de tristeza, porque a emoção ela tem tudo, largam. Eu não quero mais fazer nada. Não se mova por emoção. O jovem rico chega em Jesus com muita emoção, não chega? Eu estava te procurando. O que eu preciso fazer? Guarda os mandamentos. Você sabe os mandamentos? Eu sei todos. Desde pequenininho, eu estou aí. Eu sei, você sabe. Pratica? Aí Jesus fala para ele o seguinte: então tá bom. Vamos praticar esse negócio aí. Já que você sabe. Quem é que sabe a palavra de Deus? Diga amém. Que isso, varões? Que medo é esse? Quem aqui sabe a palavra de Deus? Diga amém. Aí Jesus fala: agora vamos praticar? Perdoa aquele cara lá que te ofendeu. Não! Não foi você? Perdoa aquele cara que te roubou. Perdoa seu marido, perdoa sua esposa. Perdoa seu tio, perdoa. Não vão perdoar! Não foi com ele, por isso que ele fala, não foi com ele, não foi com ele, não é assim? Não foi você que foi humilhado. Mas você falou que sabe a palavra, e a palavra diz: se você não perdoar, ele não te... Percebe? É emoção. Mas se você quer viver conforme a palavra, você vai diante dele e fala: Deus, eu preciso da tua ajuda, porque o Senhor pode me ajudar a perdoar. Mas aí você tem que ter o quê? Constância. Aí a Bíblia diz que ele vem com a emoção. Mas a emoção faz você só aceitar, não faz você obedecer não. E nós vamos ver ainda na trajetória sua, muita gente que vai aceitar Jesus, vai se batizar e depois vai sumir. Porque chega a hora de obedecer. Aí foi culpa do você, foi culpa do presbítero que não me deu auxílio. Hoje eu estava refletindo sobre isso. E sabe que eu nunca tive assim um acompanhamento pessoal, assim, que nem algumas pessoas querem? Tem gente que quer que o pastor ligue para ela todo dia, toda hora. Não pode, não dá, você precisa também caminhar, ué. E tem uma coisa, irmãos, que a emoção faz. Por exemplo, no mundo dos negócios, como patrão, você não contrata uma pessoa que tem um currículo grande para uma função pequena. E aí eu lhe digo, qual que é a mentoria na hora lá? Você tem um currículo lá, mas as portas fechou, você está passando fome, tudo atrasado, o seu salário normal era 16 mil, aí você chega num lugar, o cara fala: tem uma vaga para ganhar 2. O que você fala? Eu quero! A pessoa não te contrata. Por quê? Porque você não quer aquilo. Aquilo não é bom para você. Você vai aceitar só para tentar resolver a fome, porque Maslow já dizia que o homem tem as necessidades primárias, secundárias, terciárias e supérfluas. Isso é aula de administração. Então todo mundo que precisa cumprir a necessidade primária, ele aceita tudo. Aí aquela pessoa entra na empresa, começa a trabalhar, quando ela pagou as contas, ela já começa a falar: que empresa ruim, que salário ruim. Ou não é assim? Nunca viram isso? E aí ela gera um desconforto na equipe. Aí começa todo mundo a fazer a mesma coisa. Aí o trabalho não rende, aí fica uma bagunça. Por isso que lá na hora ele não contrata. Fala: não dá. Vai procurar alguém que está precisando mesmo, que não tem capacidade, que vai crescendo aos poucos. Dentro da igreja, tem muita gente que vem com essa necessidade. Ele não quer aceitar Jesus. Ele quer que o cara que está tentando matar ele não mate mais, porque ele virou crente. Eu já fui muito em cadeia. Sabia que na cadeia muitos aceitam Jesus para ficar bem lá dentro? Não é isso? A gente frequentou cadeia aí. O cara é mau, é ruim, irmãos, e é uma capacidade, é um medo. É medo. Se eu ficar aqui, vão me bater.
Aí chega lá, o cara aceita Jesus, fala a paz do Senhor. Quando você chega, fala assim: pastorzão, meu Deus, que bênção que você é. Oh, glória, vem mais. 2 dias que está fora, o cara volta na... É preciso hoje voltar a viver pela palavra. A palavra tem que sair daqui com você hoje, comendo você aí, falando: muda, 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 muda. Mas como? Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não é você que é capaz, é o Espírito Santo que te capacita. Mas você precisa aceitar isso. Será que todo mundo, por exemplo, será que todo mundo que está aqui não está cansado? Será que todo mundo? Porque tem gente que fala assim: eu não vou na quarta porque eu estou cansado. Será que todo mundo que está aqui estava dormindo o dia inteiro? Não é. A palavra diz que eu preciso entender algumas coisas. E aqui entendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Se Deus está falando com você, revele. Se você quer falar língua estranha, fale. Se quer pular dentro da igreja, pule. Saia correndo, faça o que Deus mandar. Mas não saia de casa esperando que alguém chore para você sentir Deus. Saia dizendo: usa os louvores, usa a palavra e fala comigo. Usa quem vai pregar, eu não sei quem é, mas usa. Tenha misericórdia. Então, nós temos muitas dificuldades. Vocês se lembram também que o povo ali em João 6, Jesus diz o que para eles? Vocês estão me seguindo não porque querem salvação. Vocês estão me seguindo porque vocês querem comer pão de graça. Não foi o que Jesus falou? Tem gente que vai vir só por isso, irmãos. Tem gente que vai vir até o problema sumir. Quando o problema sumir, ele dá uma olhadinha. Aí ele começa: não vem mais na quarta, não vem mais na sexta, não vem domingo de vez em quando. Eu estou ocupado, né? Aí quando você foi ver, cadê? Sumiu. É preciso hoje ver se o nosso coração está entendendo que a palavra, ela precisa ser o nosso ponto principal, palavra. Se Deus quiser falar além da palavra, eu vou receber. E quem não vive profecia, quem não crê, é um tolo. Porque Deus usa em profecia. Eu só estou aqui hoje por quê? Porque lá atrás Deus falou comigo. 20 anos atrás, mais de 20. 25, porque agora já faz tempo. E qual foi o conselho de Deus? Começa a entrar no reteté, não, me lembro até hoje. Ó, desse jeito no culto. Você aí, vem aqui. Cadê sua esposa? Lembra? Vem aqui. Não te conheço, não sei se lê Bíblia, mas se não lê Bíblia, começa a ler Bíblia. Deus vai levar você para um lugar e você vai falar para pessoas, mas lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Eu falei: tá bom. Vou ler, né? Vou fazer o quê? Tem que ler. Não, vou ficar só orando. Irmãos, não é só assim. Bíblia sem oração é legalismo, farisaísmo. Oração sem Bíblia é fanatismo. Equilíbrio. Tem palavra, mas tem o Espírito Santo também que sacode. Tem palavra, mas ele também revela. Tem palavra, mas também tem graça. Tem palavra, mas também tem unção. Nós precisamos entender isso. Agora só quer emoção. Ainda fica aqui dentro emocionado. Mas quando sai, eu estou do mesmo jeito. A tristeza que eu entrei, ela acorda comigo amanhã. O problema que eu tinha, continua amanhã. O mau caráter que eu tenho, continua me seguindo todo dia. Mas a palavra te corrige. O que roubava, ele não rouba mais. O que mentia, não mente mais. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Eu não vou continuar, porque senão não consigo terminar. Então a gente para aqui hoje. Essa é uma ferramenta que o diabo tem usado muito. A emoção, o show, as fábulas. Mas o conselho de Paulo para Timóteo, qual era? Você lembra? Coloca aqui para a gente terminar só o capítulo. Pode ficar de pé, irmãos. 2 Timóteo 4:1. Qual que era o conselho de Paulo? Eu conjuro-te diante dos homens, não, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Versículo 2. Que pregues, é isso que a gente tem que aprender. Isto é em tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte, com toda longanimidade e é a palavra. Irmãos, pregue aqui para quem quer pregar. Quem quer pregar? Mas pregue a palavra. Pregue a palavra. Leia a palavra, pregue a palavra. Quando você lê Deus fez os céus e a terra, Deus pode te revelar um monte de caminhos aqui, mas Ele fez os céus e a terra. Quando Ele vai ler, mas eu não sei pregar, leia e pregue o que Ele mandar.
no curso de obreiro que a gente está fazendo, teve um irmão que falou assim, mas é difícil pregar com o senhor ali olhando para nós. Falei, se você olhasse para cima, você nem pregava. Porque quem está em cima é muito maior que eu. A gente não está entendendo, às vezes, o que Deus quer da gente, irmão. Leia que Ele fala com você. Só tem sentido se você ler e pregar, se Ele falar primeiro com você, porque senão não tem sentido. Nós somos chamados nessa noite. Entenda o que eu estou falando, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu já falei isso aqui, que uma irmã me viu falar em língua estranha, e falou assim, nossa, o senhor vai batizar com o Espírito Santo? Eu falei, o que é? O senhor sempre prega assim. Eu falei, que mulher mais doida? Fiquei bravo com ela. Lógico que eu sou batizado com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, para os outros, é só um doido gritando. Parece que quem lê Bíblia não tem o Espírito Santo. Deus chama eu e você para ter uma vida espiritual verdadeira. Quando você chorar, é porque Deus está falando com você. E você vai saber que é Ele, porque ninguém sabia. E aquele choro vai gerar mudança. Existe um ditado em português que diz, ele estava chorando lágrimas de crocodilo. Crocodilo tem lágrima? Tem não, irmãos. Fingindo choro. Porque isso a gente se convence. Ou não se convence? Uma vez eu parei o carro e vi um cara, irmãos, ele contou uma história tão grande. E eu dei naquela época R$50 para ele. Ela falou assim, você está doido? Dani, é para comprar o leite. Irmãos, mas ele me seduziu. Ele foi muito profundo. Sabe profundo? A argumentação dele, os detalhes da criança. Eu falei, Deus, se ele estiver mentindo, ele é um ator, merece até os 50 conto. A gente acostumou com isso um pouco. Mas a Bíblia, e nós já falamos, Deus está vendo o seu coração. Se você está triste, fala, eu estou triste, irmãos. Se você pecou, diz, eu pequei, eu estou aqui precisando da graça dele. Eu não estou conseguindo mudar, eu preciso da graça dele todo dia. Agora não desiste de buscar a palavra. Se tiver alguém dizendo, vai ter um culto lá que vai vir um profeta, fala, não, eu estou precisando de Cristo, não do profeta. Você já pensou, olha, isso aqui eu refleti nessa semana, eu falei, ele está com uma coisa errada. Deus quer falar com você, por exemplo. Aí você vai falar, se você vir aqui, que vai ter um pregador que profetiza. Quer dizer que ele não tem poder para usar os irmãos que você já conhece para falar com você. Precisa vir alguém, porque o cenário pede isso, é o artista, lembra? Não, tem que ser o artista da bênção. Não, irmãos, o abençoador é Cristo. E a palavra diz isso, lá na tua casa, quando você abrir, pode sentir que o Espírito Santo está lá falando, lê que eu te faço entender, lê que eu te abençoo. Que Deus abençoe você, e que nosso choro seja real, e que as nossas emoções sejam reais no sentido de trazer transformação. Amém? Vamos orar?